Olá, bem-vindos! Eu sou a Mirella Tozeto, analista de branding na Troiano Branding, e hoje eu tô aqui com o Jaime Troiano para falar sobre um tema interessante e que tem um nome um tanto quanto peculiar. Bem-vindo, Jaime! Bem-vindo. Mistério, né, que a gente vai... Não vamos resolver já esse mistério, nós vamos ter que esperar um pouquinho, mas é peculiar mesmo, mas é inesquecível, pessoal. Bom dia para todos, boa tarde, boa noite, né? Então, vamos falar disso, que é alguma coisa especial. Para quem mexe com branding, pessoal, isto é essencial. Mais do que o nome ser, como é que você falou? Peculiar. Peculiar, é essencial para evitar alguns pecados mortais em branding, né? Agora, a Mirella e eu estávamos pensando em como começar esse programa. A gente pensou o seguinte: eu acho melhor começar com uma referência muito clara de alguma coisa que tem ligação extrema com esse assunto. E isso está num vídeo que eu vou mostrar para vocês. É um vídeo em que uma pessoa representando o Rui Barbosa, que todo mundo sabe que é um grande jurista brasileiro, baiano, foi ministro da Justiça, é uma inspiração, aliás, para qualquer advogado no Brasil. E ele fala de uma forma tal que gera para nós a necessidade de... Não dá para pensar nesse assunto sem começar por esse vídeo, né? Eu vou pedir para a gente, a atenção de vocês, vejam esse vídeo, por favor, e a gente continua conversando já já. Pode ser? Pode. Então, vamos ver aqui na tela o vídeo. Rui Barbosa era um escritor profundo conhecedor da língua portuguesa. Ele morava num sobrado, grande assim, e tinha um quintal grande. E o quarto dele era na parte de cima. Aí lá ele tinha, no quintal ele tinha pato, marreco, ganso, peru, fazão, tinha de tudo, galinha de Angola e tal. Aí um dia, 2 horas da manhã, ele escutou um barulho assim, ó. E foi lá, colocou o roupão, saiu na sacada, acendeu o holofote assim, ó. Quando ele viu, tinha um cara roubando as galinhas, pato, marreco, ganso, tava tudo embaixo do braço do cara assim. Quando ele acendeu o holofote, o cara olhou pra ele, ele olhou pro cara e falou assim: ó bucéfalo, não és pelo valor íntegro dos bípedes ou dos palmípedes, mas sim pelo ato sorrasteiro de galgares, vos proclamos umbrais de minha residência. Se fazes por necessidade, transigo, mas se fazes para abusar de minha prosopopeia de homem digno, dar-te-ei com minha bengala fosfórica no alto de sua sinagoga. Ou melhor, reduzir-te-ei a 0. Aí o ladrão olhou para ele e falou: mas eu levo as galinhas? Jaime, por que você escolheu começar com esse vídeo? O que a galinha tem a ver com branding? A galinha, o Rui Barbosa, o ladrão, o que tem a ver com branding, né? Olha, eu já vi esse vídeo, acho que muitos de vocês talvez já tenham visto esse vídeo, né? Mas a conexão com o branding é que vai ser explicada em seguida, né? Esse vídeo é uma aula, pessoal. Não é de galinha, nem de ladrão, não é do Rui Barbosa, o grande Rui Barbosa, mas sobre outro tema, né? Eu escolhi esse vídeo porque depois de ver esse vídeo, você nunca mais vai se esquecer do seguinte: a importância de ser simples. Branding exige simplicidade. Quando uma marca começa a falar de forma cheia de... muito pomposa, etc. e tal, a lá Rui Barbosa, quando ela começa a usar termos assim para tentar se explicar, há marcas que fazem, às vezes, uma bula de remédios para tentar falar do produto que ela representa. Quando isso é feito, pessoal, ninguém entende. E fica aquela sensação sempre: levo as galinhas ou não levo, né? Aliás, a gente usa, a Mirella sabe disso, a gente usa isso no escritório, às vezes no meio de um projeto, estamos quase terminando, e um apresenta para o outro para saber se está tudo ok, e às vezes a gente sente que tem alguns exageros, algumas coisas complicadas, tal, que passaram do limite. Aí um pergunta para o outro: a gente leva as galinhas ou não leva? Então, vocês vão entender exatamente do que eu estou falando, mas a primeira parte é isso. Aliás, por falar em simplicidade, eu estou usando aqui como referência o Rui Barbosa, mas eu poderia lembrar de uma das frases mais famosas do Leonardo da Vinci, que dizia o seguinte: a simplicidade é a suprema sofisticação. É difícil ser simples, porque a gente, nesse mundo que nós estamos vivendo, cheio de informações, a gente tem montanhas de dados.
E, no fundo, o que eu quero é uma ideia simples, poderosa, para dar alma para a minha marca, né? E, às vezes, você se enche de informações e, como a gente costuma dizer, a gente fica obeso de informação e anoréxico de insight, né, Mirela? Sim. Mas você me perguntou uma coisa, por que do vídeo, não perguntou? Eu expliquei já ou ainda não? Ainda está faltando. Não, você explicou que essa coisa da simplicidade, né? O Rui Isso. Barbosa falando todo pomposo e a pergunta era simples. Eu levo a galinha ou não? Não, Galiana, quer dizer, o que a gente precisa na vida das marcas é deixar claro para o consumidor, existe uma razão para levar a galinha. Simples, né? Muito bem. Pensando nisso, a gente começou a imaginar quando que a história na vida de uma empresa se complica. Eu vou dar um exemplo, né? E as coisas não ficam simples. Quando entra em campo a sobrinha do presidente. Quem que é a sobrinha do presidente, Jaime? Conta pra gente quem que é ela. Bom, que isso a tem a ver? sobrinha do presidente, ou de algum presidente, ou alguma sobrinha de algum presidente, é alguém de quem o tio gosta muito, em primeiro lugar. Segundo lugar, que fez alguma escola na área de artes, né? Ela tem um Mac em casa e fica fazendo os seus rabiscos, os seus desenhos, e chega para o tio e fala, tio, olha o que eu criei para você usar como a identidade da sua empresa na região centro-oeste, por exemplo, ou para mudar a embalagem desse produto. E o tio olha para ela, o presidente da empresa, e fala, mas essa minha sobrinha tem muito bom gosto. Só que ao fazer isso, ele pega aquela criação da sobrinha, né? E dentro da empresa, aquilo vira alguma coisa confusa comparado com o que já existia. Elas vão perguntar o seguinte, mas vocês já conheceram alguém? Pessoal, já. É verdade. Eu adoto isso como lema geral, mas já aconteceu da gente ter o sobrinha de presidente criando alguma coisa que complica muito a nossa história. Olha, a Mirela falou que é um nome peculiar. Eu acho que é peculiar, mas é um nome feio, no fundo. Tem muita gente, Jaime, você vai falar esse nome, mas todo mundo usa depois, ninguém esquece. Ninguém esquece, não Aliás, tem. tem uma coisa, esse nome está registrado por nós do INPI, acreditem em vocês, pessoal. Que nome é esse? Feio, cínico, peculiar, etc. O nome é Surubrand. Surubrand é um pecado em gestão de marcas, porque sinergia de comunicação é uma virtude na hora de uma marca se expressar para o mercado, né? Eu não preciso explicar para vocês o que quer dizer Surubrand, está meio autoexplicativo, né? Sim. E vive acontecendo muitas vezes. A sobrinha do presidente, por exemplo, né? É aquela que muitas vezes é um exemplo só de uma referência de alguém que vem de fora e acha que pode mudar a identidade da empresa, né? Atrapalha muito. Surubrand, pessoal, é alguma coisa que faz com que, no fim do dia, você se pergunta, levo a galinha ou não levo? Né? Porque complicou a guerra, né? Vocês vão me perguntar, mas... Dá um exemplo de como é que Surubrand acontece. Olha, uma das áreas, vou falar de uma em particular, onde isso é muito importante, é a área da arquitetura de marca. Arquitetura de marca é como você organiza as marcas de uma empresa dentro de uma forma clara, onde cada uma sabe que é filha ou parente da outra, e tudo isso fica muito bem resolvido, né? O Surubrand é, acima de tudo, uma maneira humilde de organizar de uma forma clara todas as marcas que convivem dentro de uma empresa, do portfólio de negócios de uma empresa. Acho que eu podia mostrar, não os casos negativos, eu tenho vergonha de falar dos casos negativos, e são muitos, na verdade, mas eu prefiro falar de um caso, ou de alguns casos positivos de arquitetura de marca, onde isso está muito bem resolvido, onde eles escaparam do Surubrand. Posso mostrar? Lógico, aqui a gente mostra na prática, né? Temos vários exemplos. Então vamos ver um Então, exemplo. Vamos ver. Por exemplo, essa fantástica organização que a Itaúsa, né? Você tem aí um modelo de independência. Pouca gente talvez saiba que Alpargatas pertence a esse grupo, né? E Alpargatas tem
todas essas áreas de negócio, todos esses produtos, inclusive Havaianas, né? Sim. Eu não sei quem calça Havaianas, de alguma forma se consegue imaginar que isso pertence ao Itaú, mas é uma arquitetura chamada de independência, onde o cuidado, nesse caso, é fazer com que uma marca não revele que é parente da outra, vamos dizer assim. Esse é um tipo de organização, né? Feito com muito cuidado, com muito primor, né? Tem mais um caso, acho que tu podia mostrar mais um caso, que é o... Agora a gente tem o monolito. É um exemplo. Bradesco é apenas um exemplo, né? Todos os produtos e serviços do Bradesco obedecem a essa mesma arquitetura, obedecem a essa mesma identidade gráfica, etc. Porque você sabe que numa arquitetura monolítica, todos têm a marca da família estampada na sua cara, né? Mas tudo isso de uma forma muito clara, né? Aqui não tem solo branding, pessoal. É tudo muito explícito, claro e bem organizado. É sinergia na veia. Tem mais um caso que eu acho que a gente podia mostrar. Que agora a gente vai falar do aditivo. Que é um caso aditivo. Aliás, esse é um caso que a gente conhece bem, que é o seguinte, em 2009, 2010... 2008. 2008. Fomos procurados pela empresa, por essa empresa fabricante de quartzolite, que pertence ao grupo Saint-Gobain e que tem essa marca Weber Internacional. E havia, dentro da empresa, uma preocupação seguinte: se no mundo inteiro produtos como esse levam a marca Weber, por que no Brasil precisa chamar de quartzolite? Você imagina o seguinte, para um francês ou um belga, a palavra quartzolite é até bem estranha, né? Né? Para nós é uma coisa do dia a dia. Muito bem. Na época, a ideia era, pouco a pouco, fazer com que Weber assumisse o lugar da marca quartzolite. Nós nos envolvemos muito nesse trabalho, né? E pouco a pouco foi ficando claro que era difícil e ia gerar um grande suro brand, voltando para a ideia, se acoplasse as duas coisas, porque chama de Weber, o pedreiro entra na loja de material de construção e pergunta: tem quartzolite? Né? Quer dizer, Weber não convive bem com o quartzolite, e isso é uma possibilidade que gera, por exemplo, o tal suro brand. Pouco a pouco, eu acho que foi sendo... a empresa foi se convencendo de que, na verdade, olha, quartzolite é que manda nesse mercado, que é a identidade, e com isso se elimina essa dupla personalidade que seria um suro brand. Então, quando a empresa tem a certeza de que a marca que tem a sua ideia central representa a família, você faz isso de uma forma clara e não há suro brand. Ou, às vezes, não, como eu mostrei o caso da Itaúsa, ou pense nos hotéis da rede Accor. Você está num hotel da rede Accor, o Ibis, e pode ter o Mercury, ninguém sabe, ou pouca gente sabe que um e o outro pertencem à mesma organização. Isso está organizado de uma forma estrategicamente inteligente. Suro brand é quando você mistura as coisas descuidadamente. E a gente tem mais um exemplo também para mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, é uma aula. Nestlé é uma aula de como fazer para evitar suro brand, como organizar a arquitetura das marcas de uma maneira sinérgica. Esse é um modelo que nós chamamos de modelo de arquitetura de paternidade. Por quê? Vocês podem olhar em todos os produtos da Nestlé, todos, né? De um jeito ou de outro tem uma referência à marca mãe. Seja o Nestlé no Nescau, seja, olha, o Nes no Neston, nem se fala o leite moça, o Nestlé, etc. e tal. Todos jogam para a marca mãe, ou seja, todos indicam que, sob a bandeira dessa empresa Nestlé, empresa maravilhosa, existem aí N produtos que se identificam como parte da mesma família. Esse é um exemplo que mostra que quem faz direito não comete suro brand. Bom, é sempre muito importante, né, ter o suro brand na cabeça, e eu tenho certeza que ninguém mais vai esquecer qual é esse conceito e vai sempre lembrar da palavra, né? Eu acho que essa palavra, como o tal do seu Marco Tozeto, né, é inesquecível. Ela surgiu, aliás, numa reunião em que eu estava com um banco,
e o banco estava em movimento de fusão com uma outra empresa internacional, e no meio da reunião, isso faz um tempo, eu falei, tomei a liberdade de falar, isso aqui está confuso, né, pessoal? Está parecendo o Suro Brand. Foi a primeira vez em que eu falei dessa... Todo mundo riu muito, eu falei, opa, acho que isso significa alguma coisa. São palavras-chave que mostram para você alguns cuidados que você precisa tomar, né? Sim. Bom, Jaime, eu acho que é isso. Para mim, foi super gostoso conversar sobre Suro Brand, porque, né, não tem como esquecer o que é isso. Para mim também. Eu já falei tanto dele, e cada vez que eu falo, eu acho que a gente está dando uma mensagem importante para quem nos vê, para quem... clientes com quem a gente trabalha, tomar esse cuidado, né, pessoal? É uma coisa tão valiosa a marca. Não descuide da limpidez, da sinergia, do cuidado e simplicidade que você precisa ter ao falar dela para os seus clientes ou para o mercado, né? É isso aí. Bom, obrigada a você que nos assistiu e nos ouviu até agora. Foi muito bom ter esse papo. Legal. E você pode ficar sabendo mais sobre a Troiano Branding no nosso site, que é www.troianobranding.com.br. E para saber mais conteúdos nossos, é só seguir a gente nas redes sociais, que é @troiano_branding. Jaime. Perfeito. Um prazer. Obrigado para todos pela paciência e até o próximo. Até o próximo.